Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Batista, sou aluna do sexto semestre do curso de Ciências Biológicas aqui do IFE, sou aluna estagiária da Lívia e hoje, junto com a estagiária Thaís, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre relações ecológicas. Bom, a gente dividiu essa aula em 2 vídeos, então um dos vídeos vai falar sobre relações interespecíficas e outro vídeo vai falar só sobre as relações interespecíficas desarmônicas. O computador está um pouco lento. Agora foi. Bom, quando a gente fala de relações ecológicas, a gente tem que ter em mente que os organismos de uma comunidade eles vão interagir entre si. E, portanto, eles vão exercer influências uns sobre os outros. E isso vai se refletir nas populações envolvidas de toda a comunidade. Então, essas interações entre os organismos, elas podem ocorrer de duas maneiras. Elas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, no caso das interações intraespecíficas, ou de modo interespecífico, em que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Quando a gente vai analisar essas interações, a gente observa que elas podem ser harmônicas ou positivas, isso é, há um benefício para ambas as populações, e por isso a gente representa por esses sinais, ou seja, sempre que vocês virem mais, ou mais e uma bolinha, menos, menos, isso significa que são sinais sobre relações ecológicas. Então, sempre que aparecer um mais, significa que a relação é benéfica para ambas. Quando aparecer um mais e uma bolinha, significa que para uma das populações foi benéfica e para a outra foi neutra, ou seja, não alterou em nada a sua densidade populacional. E no caso das interações desarmônicas, há pelo menos prejuízo para uma das populações. Bom, vamos começar agora falando sobre relações intraespecíficas harmônicas, como é o caso da sociedade. A sociedade é um grupo de indivíduos de mesma espécie. Então, aqui representando a sociedade é de benefício mútuo para ambas as espécies, tanto que ela é mais, mais. E a sociedade ela tem 3 principais características. Uma delas, então, é a independência física uns dos outros. Geralmente, elas são formadas por reprodução sexuada e há uma divisão de trabalho com a presença de castas, por exemplo, nos insetos sociais. Além do mais, a sociedade ela pode ser formada de duas formas. Ela pode ser heteromórfica, ou seja, ela pode ser constituída por indivíduos morfologicamente distintos, como é o caso dos insetos. Então, numa colmeia, por exemplo, uma rainha é diferente do zangão, que é diferente das operárias, ou seja, elas são morfologicamente diferentes. Ou a sociedade ela pode ser isomórfica, ou seja, ela pode ser constituída por indivíduos morfologicamente parecidos, como acontece nos castores, em nós, seres humanos, babuínos e até em lobos. Bom, aqui é um exemplo de sociedade heteromórfica, no caso das abelhas, das formigas e dos cupins, são insetos sociais, né? Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem, né, da diferença morfológica entre eles. Das formigas também, né, um fato bem curioso das operárias é que elas apresentam polimorfismo, então elas vão adquirir formas diferentes mediante a função que ela exerce no formigueiro, como é o caso dos soldados. E aqui nos cupins também, uma diferença bem gritante aqui entre a rainha, o rei e o operário, né? Bom, agora outro exemplo de uma relação intraespecífica harmônica são as colônias. As colônias, por sua vez, elas se caracterizam-se pela associação íntima ou pela continuidade anatômica de indivíduos de uma mesma espécie. Tá aí a diferença para a sociedade. Lembra que a sociedade, os indivíduos eram livres, eles não tinham essa continuidade uns sobre os outros. Além do mais, nas colônias, elas apresentam um profundo grau de interdependência e geralmente elas são formadas por reprodução assexuada. É uma relação benéfica para ambos e a colônia ela se apresenta de duas formas, né? Ela pode ser isomórfica, ou seja, constituída por indivíduos que apresentam uma única forma, como é o caso das esponjas e dos corais, ou elas podem ser heteromórficas, ou seja, constituída por indivíduos que apresentam diferenças morfológicas, como é o caso da caravela portuguesa, né?
que é um quinidário bem famoso pelas suas queimaduras bem graves e dolorosas, né? Então, isso aqui é uma colônia, cada parte dessa colônia é um indivíduo diferente, desde a boia até os tentáculos. Bom, agora um exemplo de relação intraespecífica desarmônica é a competição intraespecífica, que ocorre quando há disputa entre indivíduos da mesma espécie por algum recurso que está escasso. Ou seja, enquanto no ambiente você não tem recurso suficiente para todos, vai haver competição intraespecífica. E é um dos fatores que vai regular a densidade populacional através da seleção natural, ou seja, aquele que está mais apto a sobreviver no ambiente, ou que consegue explorar mais o ambiente sem que tenha muitos recursos, consegue sobreviver, enquanto outros não. Exemplo de competição intraespecífica é o hipopótamo, aqui no caso o caranguejo. E outro exemplo de relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo. Ocorre quando há predação entre indivíduos da mesma espécie, lembrando que é uma relação então benéfica para apenas uma das populações, um dos indivíduos dessa população, como é o caso da fêmea do louva-a-Deus, em que ela se alimenta do macho após a cópula. Ou seja, ela faz isso para garantir um aporte nutricional para ela e para os ovos. Outro exemplo também são os peixes lebiches, né, aqueles peixes ornamentais. Algumas espécies de aranhas também realizam um canibalismo após a cópula. E outro exemplo são os galináceos, que se eles não forem armazenados em locais adequados, ou passarem por algum estresse ambiental, assim, eles podem sim se alimentar, por exemplo, dos pintinhos. Bom, agora um resumão sobre relações intraespecíficas. Elas podem ser divididas em harmônicas, ou seja, benéfica para ambas, e elas podem ser do tipo sociedade ou colônia, lembrando que a diferença principal entre sociedade e colônia se dá porque na colônia há uma relação de interdependência entre os indivíduos. Na sociedade não há essa interdependência e essa continuação anatômica entre eles. Aí aqui um exemplo, né, a colmeia e o quinidário. E relações desarmônicas, que podem ser a competição intraespecífica, ou seja, ela é prejudicial para as duas espécies, porque afinal elas vão acabar gastando energia para isso. E o canibalismo, em que pelo menos uma das espécies é prejudicada e a outra não. Bom, agora em relação às relações interespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre espécies diferentes, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser harmônicas, e nelas se encontram o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. Aqui a gente vê esse sinal, mais e um zero, e significa que para uma das populações é benéfico e para outra não interfere em nada. Ou elas podem ser desarmônicas, como é o caso do amensalismo, da predação, do parasitismo, do parasitoidismo e da competição intraespecífica. Bom, agora um exemplo de relação interespecífica harmônica é o mutualismo, que é uma relação em que ambos os indivíduos se beneficiam e mantêm uma relação de dependência entre os dois. É bem importante lembrar disso. Mutualismo é uma relação de dependência. É uma relação benéfica para ambos. E como exemplo a gente tem os líquens, que é uma associação entre algas e fungos. Lembrando que fungos são heterotróficos, então eles usufruem do carboidrato sintetizado pelas algas e as algas usufruem da água retida pelos fungos. Bom, uma outra modalidade do mutualismo é a dispersão. A dispersão ela ocorre através do pólen, através da semente ou através dos frutos. E há uma certa especificidade entre planta e animal. E aí outra característica é a coevolução entre eles, devido a essa especificidade. Agora, um outro exemplo de relação interespecífica harmônica é a protocooperação.
ou seja, uma relação em que os indivíduos são beneficiados, porém eles não dependem um do outro. Eles podem viver independentemente. É outra relação benéfica para ambos, mas não há essa necessidade de um do outro para sobreviver. Aqui é uma cena do filme Nemo, assim que ele chega no aquário, né, em que o camarão ele limpa o Nemo. Então, para o Nemo, né, não tem problema nenhum caso ele não seja limpo. E para o camarão é uma fonte de alimento, né? Então, um consegue viver sem o outro. Como é o caso aqui do jacaré e dos pássaros palito. Esse pássaro, então, ele vai se alimentar de restos alimentares do jacaré, e o jacaré, por sua vez, evita que haja uma infecção aqui pelo apodrecimento desses alimentos. Ou seja, ele ganha uma limpeza dentária aqui de graça e o pássaro ainda se alimenta, né? Tem um aporte energético maior. Outro exemplo de relação interespecífica harmônica é o comensalismo. Nele, é uma associação relacionada com a obtenção de alimento. Nessa relação, um indivíduo se beneficia sem causar prejuízo para o outro. Então, é nesse caso aqui em que uma das populações é favorecida e para outra não causa nada, não há uma alteração na densidade populacional. Como é o caso do tubarão e esses peixinhos. O tubarão se alimenta e esses peixes que ficam em volta do tubarão se aproveitam dos restos alimentares. Para o tubarão, tanto faz porque ele já se alimentou, ele não ia se realimentar com esses restos. Por isso que é neutro para ele. Bom, agora aqui a última relação ecológica interespecífica harmônica é o inquilinismo, ou seja, uma relação em que ocorre proteção, abrigo ou suporte físico entre as espécies. É uma relação mais zerinho, porque para uma das populações é benéfica, para outra não interfere em nada. Como é o caso das plantas epífitas, como algumas orquídeas. Ou seja, elas ficam posicionadas nos troncos das árvores a fim de atingir mais luminosidade. Mas elas não causam nenhum mal para a planta. Se nesse caso essas plantas começassem a sugar a seiva dessa árvore aqui hospedeira, aí sim seria um caso de parasitismo, não seria um caso de relação interespecífica harmônica, e sim desarmônica. Mas nesse caso, como é o epifitismo, é uma relação harmônica. Outro exemplo também do Nemo. Então a gente tem o peixe palhaço e as anêmonas. O peixe palhaço ele vive entre as anêmonas, ou seja, ele não sente, né, essas células urticantes da anêmona. Então ele consegue sobreviver aqui dentro, ele usa como um aporte físico mesmo. Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo, que é sobre relações interespecíficas desarmônicas.